Olá, estamos de novo juntos. Agora vamos falar do checklist revisão. O que é isso? É uma técnica para vocês trabalharem ao final do verbete. Então, quando vocês estiverem considerando um verbete de vocês prontos, vocês vão imprimir e vão fazer uma análise com calma para verificar o que pode estar incompatível com a estilística da enciclopédia. Então, o que é isso? É um instrumento que é uma folhinha, vocês podem imprimir essa folha, vocês têm na apostila de vocês, onde vocês vão ver que tem 30 itens. Esses 30 itens são coisas que vocês vão ficar olhando item por item para checar. Então vamos agora começar a falar sobre isso. Então é um lembrete técnico para vocês, são 30 elementos formais da enciclopédia e vai dar um suporte visual fácil para vocês, é um acesso rápido. Então a gente tentou colocar de uma forma resumida em uma folhinha só, justamente para facilitar. Então na hora que você for trabalhar, você coloca essa folha do lado, coloca o seu verbete impresso, uma caneta preta, uma lupa e começa o trabalho. Como a gente falou, é interessante vocês, na hora de fazerem esse trabalho, terem acesso à internet. Porque às vezes vocês vão chegar, vão conferir uma datação. O que é datação? Vocês citaram alguém, citaram Sócrates ou citaram qualquer outra personalidade. Vocês colocaram lá uma data de nascimento e uma data da dessoma. Então é importante vocês checarem tudo de novo. Eu acho que um princípio que a gente tem que ter nesse momento é desconfiar da gente. Porque às vezes, quando a gente está elaborando o trabalho, a gente está muito concentrado na questão do conteúdo, e que é importante, né? O foco principal é fazer o melhor. Só que muitas vezes a gente vai se distrair e deixar passar alguns erros, bobos, mas podem passar. Então o que a gente faz? Nessa hora vai precisar às vezes conferir alguma coisa na internet, algum nome de alguém, até um nome de livro. Já aconteceu às vezes da pessoa uma coisa boa, por exemplo, empresas de família. E, na verdade, o nome do livro é Empresas da Família. Então, a pessoa, na hora, troca uma letrinha e que já dá uma diferença. Então, é importante você conferir. Uma mesa e uma cadeira que vocês se sintam confortáveis. Uma caneta preta, geralmente a gente utiliza qualquer uma dessas assim, com uma ponta fina. É interessante, é uma caneta nova. Porque na hora que você escrever no seu verbete, se tiver uma escrita mais grossa, vai ser mais difícil, né? De você vai ficar mais inteligível. Os dicionários eletrônicos também é interessante você ter para acessar alguma palavra que você tenha dúvida na hora. Poxa, será que é com S ou é com Z? Está escrito certo ou não? Você também confere no dicionário. A própria enciclopédia da Conscienciologia, porque vai ter coisas que você vai ter que ter dúvidas. Por exemplo, autoenfrentamento. Você pode ter dúvida, é autoenfrentamento ou tira-se o O e fica autoenfrentamento? Então, nessa hora, a melhor coisa é você olha na enciclopédia e verifica como que está sendo escrito, tá? E esses outros detalhes que a gente vai colocando. Uma iluminação adequada, importante. Uma lupa, eu uso essa lupa aqui, ó. Mas vocês podem pegar qualquer tipo de lupa que você consiga ver, porque tem umas lupas muito simplesinhas, às vezes que dificulta a leitura. Uma lupa boa, né? Porque você, com a lupa, você vai focar determinado texto, determinada palavra e vai te ajudar também na sua atenção, na hora de você pegar o trabalho. O manual da redação da Conscienciologia também vai ajudar você, e o acesso pela internet, ou se você tiver o dicionário em casa, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, onde tem todos os vocábulos da língua, e ali também você pode checar a escrita de um verbete ou outro que possa não haver em algum dicionário eletrônico. E aí a gente vai passar então agora a técnica. Essa é a técnica que eu uso, é como eu faço, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como tem funcionado. A gente divide em 4 etapas bem específicas. Na primeira, a gente vai trabalhar a remissiologia. Que esse aqui eu peguei um verbete, tá? Que é essa parte final do verbete aqui. A remissiologia, que vocês já tiveram aula disso. É a remissiologia. Então, vai se conferir cada item desse aqui com o conteúdo dele também, tá? Depois, na segunda parte, você vai pegar cada item que tem lá no checklist revisão e vai seguindo e verificando em todo o seu verbete para ver se tem a situação ou não. Por exemplo, se você vem aqui e quer ver o primeiro item lá, o segundo item, a questão das vogais viúvas. Então você vai olhando, passando, eu uso
a caneta ou o dedo e eu vou verificando com tranquilidade. Opa, aqui eu fiz de propósito, achamos uma vogal viúsa. Nessa hora a gente marca e faz um xizinho na margem para você saber que ali você encontrou alguma coisa. Tem uma segunda vogal viúva aqui, também marca e mostra lá. E assim continua, olhando só as viúvas no verbete inteiro. Por que que facilita? Porque se você for tentar olhar tudo na leitura corrida, você vai ter muitas variáveis para você prestar atenção. E às vezes passa despercebido muita coisa. Dessa forma não, você vai estar olhando o verbete inteiro, só focando em viúvas. Então passa de novo aqui, de novo por aqui, até o final. E assim a gente vai fazer para os pontos, vai fazer só para olhar os hífens, para olhar as aspas, item a item. E só num terceiro momento é que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar as correlações da enciclopédia. O que é isso? Por exemplo, o título, ele tem que aparecer aqui na definição, ele vai aparecer em alguma seção, como temos aqui, e vai aparecer lá no final, na remissiologia. Então, essa hora é muito importante a gente conferir tudo isso novamente. Porque, às vezes, vamos supor, você fez um verbete, esse caso aqui é o verbete ignorância ignorada. Vamos supor que no início eu pensava que ia fazer auto-ignorância ignorada. Depois eu mudei, não, agora é ignorância ignorada. Pode ser que eu tenha esquecido na elaboração de tirar os autos desses locais. Então, é uma forma de você checar, porque são coisas geralmente você faz no início do verbete, se não houve alguma alteração no caminho. Depois você vai ver outras correlações que a gente vai citar uma a uma daqui a pouco, tá certo? E só depois, na quarta etapa, é que eu faço a leitura corrida mesmo. Aí vou pegar a lupa, como a gente falou, vou pegar e vou lendo todo o verbete com calma para verificar o trabalho. Tá correto? Então vamos agora trabalhar aqui. Recapitulando então, a gente vai primeira etapa, remissiologia, segundo, os padrões de forma, varrendo um a um, depois as correlações da enciclopédia, que a gente já sabe entre as seções, e por último, a leitura corrida mesmo. Então vamos agora item a item. Por exemplo, a remissiologia, ela tem uma forma bem específica, tá certo? Como que é? Tem 2 espaços entre as palavras, o título você coloca, se é um título, por exemplo, ignorância ignorada, né? O ignorância em letra maiúscula, ignorada em letra minúscula. Então são esses detalhezinhos que vocês vão conferir nesse momento. E o mais sério que eu acho também, vocês têm que ir na própria enciclopédia e verificar de novo aquele verbete que você escolheu para colocar na remissiologia. No caso aqui, o primeiro verbete era o achismo. Você vai, entra na enciclopédia, vê achismo. Qual é a especialidade do achismo? E checa se essa especialidade é a que está escrita ali. A mesma coisa com o tema. É tema neutro? Ele é tema homeostático ou é nosográfico? Verifica e confere. Por que isso? De novo, quando a gente está fazendo a elaboração, a gente pegou um determinado verbete para a remissiologia e colocou lá todos os dados certinhos. Vamos supor que lá pelas tantas a gente resolve colocar outro, tira um, coloca outro, vai fazendo umas trocas, umas substituições. A gente pode ter esquecido em alguma substituição de organizar novamente a especialidade e o tema. Então isso é importantíssimo, fazer isso tudo de novo com muita paciência, tá certo? E aí depois, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela um exemplo, a gente colocou aqui, autoevolução, evoluciologia neutro. Vocês conseguem perceber o que tem de erro aqui? Outra dica também importante, no início são muitos detalhes, tá certo? Ninguém está aqui tendo a pretensão que vocês já de primeiro verbete, no início, já saibam todos esses detalhinhos de cor. Mas você vê, até sempre a enciclopédia é dinâmica, vai tendo formas, às vezes algumas coisas vão se alterando. O que é importante? Peguem um verbete dos mais recentes que tiver, imprima e você vai fazendo também uma checagem. Então você está na dúvida, como que é a forma
a maneira de escrever remissiologia? Você pega uma remissiologia de um verbete novo e olha e começa a fazer uma comparação simples. Olha aqui e olha ali. Ah, aqui está em negrito, o meu está em negrito? Não está, então tem que pôr negrito. Esses detalhes assim, tá correto? Então, nesse caso, autoevolução e evoluciologia neutro. Na hora que a gente vai checar, a gente vai ver aquilo que a gente tinha falado antes. Na enciclopédia não é autoevolução, se tira esse O. Então fica autoevolução. Seria corrigir e no caso estava como neutro para trocar para homeostático. Esse é um exemplo que a gente colocou para vocês. Um outro caso, amparo extrafísico, assistenciologia, homeostático. Vocês conseguem perceber o que pode estar errado aqui? O que a gente colocou, o extrafísico, ele está em letra maiúscula, no caso da remissiologia ele é colocado em minúscula, sempre a segunda palavra, e em vez de vírgula estava um ponto e vírgula, então também é importante. Importante chegar se tem um ponto negrito no final, se não esqueceu o ponto, são detalhezinhos importantes, tá certo? Então, uma vez checado toda essa remissiologia, por que eu faço separado? Porque é uma coisa que dá mais trabalho, porque você vai ter que, para cada verbete dessa remissiologia, você vai ter que ir lá e olhar na enciclopédia, conferir. Então, olha um, olha outro, então você não tá, é meio chato, você para e volta, e para e volta. Então, eu prefiro fazer logo no início. Tá fechada essa sessão? Tá, agora vamos para as outras. Segunda, entrou em padrão de forma aquilo que nós falamos de olhar corridamente o verbete inteiro para cada item deles. O primeiro é a questão da viúva, como a gente já colocou antes. A gente já mostrou aqui como é que a gente faz. Você vai olhar, no caso do exemplo, o antagonismo ser estar, o antagonismo amor-ódio. Você vê que tem esse ozinho aí, é uma viúva. Então, vocês já aprenderam lá com o professor Everton como é que vocês fazem para tirar isso do verbete. Mas nesse momento, vocês estão trabalhando com verbete em papel. Eu estou insistindo nisso. Em papel é muito melhor. Nessa revisão final, olhar só na tela do computador é muito complexo. Às vezes a gente não consegue ter a acuidade visual. A acuidade visual melhora muito na hora que a gente faz aqui no papel mesmo, tá? Então, no caso, era para consertar. No caso da pontuação, aí eu vou olhar todo o verbete e vendo a pontuação. Até uma forma que vocês podem ir fazendo de trás para frente, vendo o final e ver se tudo tem que terminar com um ponto, tá certo? Tá, então agora a questão, nós vamos começar a segunda etapa, que nós vamos pegar para cada item aí do checklist, nós vamos olhar, vamos correr o verbete inteiro para buscar olhar aquele ponto específico. No caso da pontuação, então vamos olhar se tem que todos os itens vão terminar com algum ponto. Então a gente vai checar um a um, tá certo? No caso do exemplo aqui, neologia, as duas expressões compostas, tá aqui. E intencionologia terminou com um pontinho sem negrito, é isso mesmo, neologia, quando a primeira seção ela termina com um ponto negrito, vai direto, pontinho normal, tem que ter esse ponto. Um outro exemplo, algumas seções, logo depois do nome da seção tem 2 pontos. Isso indica que ainda não terminou, aquela seção, aquela frase ainda não foi terminada. Então, o que vai acontecer? Para você mostrar onde ela termina, coloca-se um negrito, um ponto negrito ao final. No caso da numerologia que vocês estão vendo aí na tela, podem ver que o ponto final dela é negrito. Então, quer dizer, se é 2 pontos, ainda não terminei, eu vou terminar no negrito. Alguns casos que a gente vê, existe uma numerologia composta, existe mais de uma. Então, olha só, nesse exemplo que nós temos aí, numerologia, né? E tem lá o pontinho final em negrito. Aí depois começa uma outra enumeração. A aspiração, a predisposição, a premeditação e assim vai. Quando ela terminar, é um ponto normal, sem negrito. Por quê? Porque é uma frase solta. Aquela inicial que começou lá na numerologia já tinha terminado assim, tá? Na hora do ponto negrito. E assim vai. Segunda, importante olhar também as numerações, tá? De como é que tá. Então, qual é o padrão da enciclopédia? Vamos olhar aqui de novo o trabalho da enciclopédia. Se nós observarmos na sinonímia, nesse caso aqui está tudo 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, né? 10. É importante porque às vezes a gente também, tirando uma sinonímia e entrando outra, a gente pode se confundir e acabar não vendo o que a gente
está errando aqui, errou, esqueceu um número, alguma coisa. Então, eu checo um a um de novo, conto e verifico a seguinte questão. Se existe 10, qual é o padrão da enciclopédia? Começa com 01. Vamos supor que eu não tivesse essa última aqui, tivesse até o número 9. Seria de 1 a 9 sem o 0 antes. Qual é a lógica do 0? É que na hora que você vai ler qualquer coisa na enciclopédia que comece com 01, você já sabe de cara que ele tem mais de 10 itens. Então, essa é a forma que a gente faz. Fazer a mesma coisa para antonímia, para taxologia, para tudo aquilo que tiver numeração na enciclopédia. Olha todas, vê se uma a uma, vê se está com os números todos. E aí, uma coisa importante é o seguinte, porque na enciclopédia a gente não usa aquela ordenação automática da formatação, por exemplo, no caso do Word. Nós vamos usar a gente vai colocar o número 01, lá pontinho, espaços, você deve ter aprendido isso com o professor Everton. Então, é mais um motivo, a gente vai colocar essa numeração na mão, então a possibilidade também da gente se confundir é grande. Outro item, as quantidades. Vamos voltar aqui para o nosso trabalho. Vamos lá, nesse caso aqui, qual é a primeira quantidade que a gente olha? Aqui na neologia, as duas expressões compostas. Aí você vê 1, 2, está certo? Por quê? Mesmo motivo, às vezes você tinha 2, depois passou para 3, depois tinha 4, voltou para 3, então conferir se realmente está correto. E aí vamos seguindo. No caso aqui, vamos ver nesse verbete o que tem. Tem aqui, ó, neoelementos, 3 condições. 1, 2, 3, perfeita, a quantidade está batendo com o número daqui. Tabelologia, 8 condições. Aí a gente vai conferir se realmente aqui tem 8, ou tá certo. Na remissiologia, está aqui 10 verbetes, confere se tem realmente 10 verbetes, tá? Mesma lógica de antes, na hora que a gente está elaborando, a gente vai tirando e incluindo itens, a gente pode ter esquecido de fazer essa validação aqui, tá? Depois a ordem alfabética. A ordem alfabética da enciclopédia, ela é diferente da que o Word faz automaticamente. Tem um outro motivo também que a gente não segue aquela ordem. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então a gente vai olhando também em todos esses locais que a gente indicou ordem alfabética, verificar realmente se a gente deixou em ordem alfabética. Isso é fundamental, porque às vezes também na elaboração a gente muda. Vamos supor que eu tinha uma enumeração lá de tantos itens e eu coloco a palavra responsabilidade. Escrevi, está tudo certo. Lá pelas tantas eu acho não, o melhor seria autorresponsabilidade. Eu troco. Mas às vezes eu esqueço, porque eu não estou focada na forma na hora de rearrumar essa ordem alfabética. Estou dando alguns exemplos, são exemplos que tudo isso que a gente está falando a gente vê na hora das revisões. Então é por isso que a gente está mostrando como é importante vocês ficarem atentos. Lembrando que todo esse trabalho de revisão, ele está trabalhando também todo o seu detalhismo, a sua hiperacuidade. Na hora que você está fazendo isso, você está também começando a aprender melhor essa estilística, você está gravando, então vai entrando no sangue esse estilo. Por que o ponto é assim, por que não é? Então é importantíssimo esse trabalho, e pelo menos a gente vê muitos benefícios até em melhora da qualidade, melhora da atenção pessoal, não só nesse trabalho, mas em tudo. Então é uma dica de que vale a pena fazer isso. Então, por exemplo, temos exemplo aqui que vocês colocaram na tela, né? No Word, nós temos aqui 4 antagonismos, 4 verbetes que existem na enciclopédia. O antagonismo extremo, o midiático, antagonismologia ambígua e antagonismologia sadia. Nesse caso, você vê que o antagonismo midiático ele está em segundo lugar. Na hora que vocês veem na parte de baixo do slide, que é a versão da enciclopédia, o antagonismo midiático vai para o fim. Vocês conseguem perceber por que seria isso? Se vocês verificarem com calma, vocês vão ver o seguinte, no Word, ele vai considerar só o espaço ali, na hora que terminou o espaço, ele vai desconsiderar depois. Na enciclopédia, a gente considera como se fosse uma palavra só. Então, esqueçam o espaço, vamos supor, antagonismo extremo. Então, a gente vai considerar que depois do O vem o E. Como se fosse uma palavra só. Segunda palavra, antagonismologia. Se o antes é antagonismo extremo com E, antagonismologia é L, L vem depois do E, está vindo depois.
De novo, antagonismologia sadia. A antes era ambígua, então antagonismologia, as duas palavras são iguais, A e S. E por último, antagonismo midiático. Então, você vê que anti-antagonismologia é antagonismo L, antagonismo midiático, antagonismo M. Entendeu? É só pensar o seguinte, esqueçam o espaço, tá? E como se fosse uma palavra só. E faz a alfabética como vocês aprenderam no colégio. Tá certo? Vamos agora para o próximo item. Os artigos. Tá? Como vocês já devem ter, quem está mais familiarizado com a enciclopédia, você vai ver que os artigos, geralmente o artigo A, quando determinada coisa, na fatologia O, seja o que for, ele não tem itálico, tá? Então vamos lá, vou olhar de novo aqui para vocês verem. No detalhismo. Então nós vemos que aqui no detalhismo existem vários itens que estão em itálico, estão italicizados. E vocês percebem que a letra, alguns pedaços não estão. Por exemplo, o princípio da descrença. O princípio da descrença, ele é italicizado por quê? Princípio, nós consideramos que deveria ser italicizado, assim como técnicas também. O que está antes, a inadmissão ela é antes, ela não é o italicizado, é o princípio. Então, só vai receber itálico o princípio da descrença, tá? E esse azinho não tem itálico. Outro, o princípio da autoeducação infinita. O princípio é italicizado e esse ozinho, antes de começar, não é italicizado. E assim vai para todos os itens aqui do detalhismo que forem com itálico. Então, a letra inicial, por exemplo, a síndrome da apriorismose. Aqui nesse caso, o A não tem itálico, síndrome da apriorismose tem. Então, é assim, eu olharia todos essas vogais para verificar se elas não estão italicizadas, tá certo? Se vocês olharem aí na nossa tela, vocês vão ver o colégio invisível aqui dos intermissivistas, o colégio invisível da tenepsologia. Tá tudo corretinho. Padrão de forma, agora os sinais, né? O hífen, o travessão e a barra. Nós vamos mostrar aqui como é que faz. No caso, quando você tiver os itens desse polinômio, ou desse binômio, ou do trinômio, se forem palavras simples, elas são separadas por hífen. Acabou. Então, casa, carro, comida. Casa, hífen, casa e carro, vírgula, comida. Tá? Então, eu peguei os meus itens e estão com hífen. Vamos supor que eu quero fazer uma casa vazia, carro chique. Isso aqui é um binômio. Como tem uma expressão composta maior, eu vou colocar um travessão nessa diferença. Então, seria o primeiro com o carro, com a casa, desculpa, e depois o carro, o item do carro com travessão. Então, vamos um exemplo aqui no polinômio. O polinômio automemória, autocognição, autorreflexão, automundividência. São palavras simples, separadas com hífen. Um outro exemplo, o polinômio estado vibracional, arco voltaico crânio chacral, TENEPS of X. Todos eles com travessão. Se vocês observarem, os últimos itens que é TENEPS of X são simples, mas não importa. Se eu vis que eu tenho que colocar, se existe pelo menos um item expressão composta, todos os outros vão seguir o travessão, para não dar confusão, tá? Então, eu vou saber que o primeiro item é o estado vibracional, o segundo é arco voltaico, o terceiro é TENEPS e o quarto é OF-X. Se eu, por acaso, deixasse um hífen entre TENEPS e OF-X, podia parecer que TENEPS OF-X era uma palavra composta, que eu estava dizendo não TENEPS OF-X, mas uma TENEPS OF-X, que poderia significar alguma coisa. Tá correto? Um outro exemplo, antagonismologia. Isso é importante a gente sempre ressaltar porque ele é o único item que ele é separado por um travessão. Travessão não, desculpa, por uma barra ao invés de travessão ou hífen. Então é muito comum no início a gente escrever o antagonismo e colocar lá um hífen, por exemplo. Então a gente tem que lembrar que nessa hora de ir lá trocar e colocar na forma correta, que no caso aqui é a barra. Divisão de palavras. A divisão de palavras também a gente vai fazer da seguinte forma. No caso aqui, o polinômio soma, energossoma, psicossoma, mentalsoma. Como a gente teve que cortar aqui o psicossoma, é um corte normal. Tem um hífenzinho ali,
continua normal. Agora, esse segundo caso, o polinômio corpo, casa, comida, condução, companhia, carreira, currículo. Teve que quebrar no comida. Como é que eu quero mostrar? E quando eu vou mostrar que não houve uma quebra na palavra, não é uma quebra de palavra, na verdade é uma quebra do item, né? Eu vou repetir esse hífen no início da outra frase. Com isso fica mais fácil, porque nessa palavra é meio óbvio, você vai saber que comida, condução não é uma palavra só. Mas existem algumas palavras que poderiam ficar confuso. Então agora não, comida, tracinho, tracinho de novo, condução. Então eu sei que na verdade esse condução é o início de um novo item desse meu polinômio. Outro exemplo, o polinômio pré-intermissivista, pré-desperto, pré-semiconsciente, pré-evoluciólogo. Se a gente quebra lá no pré, a gente vai ter que colocar um outro hífenzinho lá quando começar a frase desperto, para sinalizar o que? Entre pré e desperto houve uma quebra e esse hífen ele se mantém, tá? No caso aqui, o polinômio consciência lúcida, curso intermissivo, cosmoética, cosmovisão, a mesma coisa, vale para o travessão. No caso da italização, quando a gente tem 7 itens na enciclopédia que são iguais, no caso aqui da finalização, a gente vai fazer um hífenzinho. Então, um exemplo aqui, isso vai acontecer na filiologia, na fobiologia, na maniologia e na holotecologia. No exemplo que a gente tem aí é o seguinte, maniologia. Se eu fizer 7, se eu fizer só 3, não mexe nada, deixa tudo como está, não vai ter itálico, tá? No caso desse aqui, tem 7, então eu vou pegar o mania para frisar que eu tenho 7 itens, então quando eu bater o olho eu já sei que eu tenho 7, que no caso é o máximo da enciclopédia, o mania está com itálico. Uma característica interessante nesse caso é que vocês vão ver que o ponto e vírgula não acompanha esse itálico. Nos outros casos todos, quando você coloca um itálico, o ponto e vírgula vai seguir. Nesse caso, não. A mesma coisa para filia e para fobia. Na enumerologia, às vezes vocês podem ter optado por uma enumerologia que repita alguma palavra. Se vocês repetirem essa palavra 7 vezes, essa palavra vai ser italicizada. É a mesma ordem, tá? A mesma coisa aqui, no exemplo inteligência emocional, vontade emocional, juízo emocional, cognição emocional, intenção emocional, critério emocional, decisão emocional. Esse emocional ele vai estar italicizado por quê? Porque tem 7, tá certo? Outro exemplo, mesma coisa, às vezes o final, isso já são todos exemplos tirados da própria enciclopédia, né? Tem afetividade, disponibilidade, criticidade, vivacidade, serenidade, maturidade, psicometricidade, é tudo dade, né? Então esse dadezinho tá lá com um itálico. E aí mantém a mesma lógica anterior do ponto e vírgula não seguir o itálico do dade. Exemplologia também, lembrar que ela é com um sinal de igual, ela é diferente também. Então, vocês olhem direitinho, vocês vão ver que o item que é específico desse exemplo, ele é italicizado e a palavra não. No caso, o verbete megatarius cosmovisiológico. O grupal, esse grupal, ele vai estar italicizado. Outra coisa, na dúvida, como a gente falou, pega um verbete no recente da enciclopédia, confere e veja como ele foi feito e você vai copiar até você ficar mais familiarizado com isso. Sinais, a mesma coisa, na megapensenologia é um travessão. Então, eis 2 megapensenes trivocabulários, 3 anos no assunto. 2 pontos, vai ter sempre no primeiro, vai ter um travessão, aí vai ter o seu megapensene, ponto e o outro, e ponto também. Isso aí também não tem menores, é só você estar na dúvida de como faz megapensenologia, pega um verbete novo dentro, dá um find lá na enciclopédia e veja e copia igual. Isso não tem estresse, tá? Aspas, é importante olhar todas as aspas se você abriu e se você fechou. Simples, né? Na etimologia sempre tem aspas. Então confere direitinho se abriu e fechou. Parênteses, a mesma coisa. Na questionologia as pessoas têm esquecido isso. Leitor ou leitora é um padrão, é você, vírgula, leitor ou leitora, vírgula. Então não vai colocar pesquisador, pesquisadora, não vai colocar inversor, inversora, é você, leitor ou leitora. Você pode até colocar, se quiser, depois alguma coisa sobre isso, sobre inversor, mas o padrão é leitor ou leitora. E a frase enfática, a gente sempre faz uma marcação também. Vocês vão olhar a frase enfática de vocês e vocês vão ver o seguinte, olha, tá prontinha.
ela é toda em negrito. Então vocês vão ver também se vocês sinalizaram. Vocês podem pegar alguns itens e sinalizar. Como é que você vai sinalizar? Tirando o negrito. Dúvidas quanto a isso, vocês podem recorrer à própria aula, né, da frase enfática. Outra questão interessante também, lembrar da frase enfática, que na frase enfática viúvas são com 2 letras, lembrem disso? Qualquer dúvida, voltem naquela aula lá, tá? Correlações, agora a gente vai mostrar as correlações aqui no verbete. A gente já tinha começado, a gente vai fazer novamente. Então a gente vai fazer as correlações, né? O título, como a gente já tinha falado, vamos falar novamente. Ele vai ter que aparecer na definologia, você vai conferir. Isso aqui é meio óbvio, mas é importante, como a gente já falou no início, se você fez alguma alteração, às vezes, na palavra, às vezes a gente esquece de corrigir nesses locais. Na hora de você conferir de novo, tá? No caso aqui, ignorância ignorada, eu vejo aqui na definologia. Depois eu vou olhar na neologia, porque sempre vai ter o título com algum complemento. Então, olha de novo. Aqui o título, tá? Se tá tudo certinho. Vou para a seção correspondente, verifico se ela foi colocada em alguma seção. No caso aqui, o verbete foi a fatologia. Vou olhar na exemplologia, que é outro local que sempre vai aparecer o título novamente. Confiro se ele está grafado e da mesma forma que eu escrevi. Confiro. E para o final, né, na remissiologia, tá? Essa é a primeira correlação. Segunda correlação, a especialidade, tá? Essa especialidade que eu coloquei aqui no verbete em cima, ela é a mesma colocada aqui na neologia, tá? Novamente, às vezes as pessoas confundem isso. Então, se aqui é autoenganologia, aqui é a autoenganologia também. Que a gente vai falar que aquelas expressões compostas, que são neologismos técnicos dessa especialidade que eu escolhi para o verbete, tá? Confiro aqui. E essa especialidade, geralmente vai ser a primeira da interdisciplinologia. Ela vai entrar aqui, tá certo? Uma exceção para isso, vamos supor que o verbete fosse uma logia. Se fosse ignoranciologia, então aí, em vez de estar na fatologia, o nome do meu verbete estaria aqui, por exemplo, a ignoranciologia ignorada, depois viria a especialidade, tá? Fora isso, ela geralmente começa. Então, uma outra correlação importante. E por último, verificar a neologia, a gente já tinha olhado antes, mas olhar agora com calma, pode até olhar junto, com a exemplologia, porque sempre é isso, né? Vocês já tiveram lá nas primeiras aulas, que a neologia nada mais é do que os termos que nós colocamos lá na exemplologia. Então, olha, você confere, no caso aqui, ó, ignorância ignorada simplória e ignorância ignorada douta. Então, a gente vai conferir se é exatamente isso que está aqui, ó. A ignorância ignorada simplória e a ignorância ignorada douta. Por que é importante? É a mesma questão de antes. A gente está na elaboração do verbete, a gente às vezes, o que a gente faz? A gente muda, não é isso? A gente muda, a gente vai estar mudando. Então, a gente muda, às vezes, um exemplo, muda a qualificação e às vezes é muito comum a gente esquecer de corrigir lá na neologia, que foi uma das coisas que a gente fez primeiro. De novo, a gente vai conferir nesse momento, tá? Passando isso, só nesse momento que eu começo agora a fazer a leitura corrida. O que é isso? Eu pego um papel, geralmente um papel em branco, aqui eu vou usar o mesmo do checklist, mas você pega um papel em branco e coloco aqui embaixo da linha, tá certo? Pego a lupa, ó, e vou começar a fazer a leitura, tá claro? Por que isso? Eu estou reduzindo o meu campo de visão com o papel para eu ficar olhando só a linha e eu estou ampliando com a lupa. Isso vai ajudar por quê? Ajuda até na fixação da atenção. Porque se a gente começa a ler corrido, é natural que a gente comece a juntar, a gente corrige no nosso cérebro aquelas palavras que estão escritas ali. Na hora que a gente faz assim, a gente faz todo esse processo de limitar o visual, de ampliar, focaliza, facilita focar a atenção, fica mais fácil a gente achar uma grafia errada, qualquer coisa que esteja escrita errado, tá? Uma coisa que a gente já devia ter feito antes, porque a gente já está olhando a forma agora, mas eu estou querendo ressaltar para vocês, nesse momento, é que não pode entrar os parasitas de linguagem, né, que estão todos aí demonstrados, né, nesse slide. Então, o ideal é que você tivesse feito isso lá no início, tá? Olhado para não ter, porque vai desformatar na hora que você tiver que tirar um ou outro.
tá correto? Mas caso vocês encontrem nesse último momento, é a hora também ele tem que sair, tá? Aí a gente começa olhando todos os itens novamente. A etimologia, se está da forma correta, confere lá o que você precisa conferir. A cognatologia é importante também. Se vocês usaram cognatos, vocês pegaram várias palavras do dicionário, primeiro vocês têm que chegar se esses cognatos são em ordem alfabética, porque eles ficam nessa seção em ordem alfabética, como vocês já aprenderam. E confira a grafia, porque às vezes vocês vão pegar alguns cognatos que são uma grafia que a gente não são palavras que a gente não são muito usuais, que a gente não é muito comum no dia a dia. E às vezes podem, se vocês se distraíram e digitaram, trocaram alguma letra, fica muito difícil a gente perceber. Então é bom conferir todo novamente, tá? Ortografia nova, né? Cuidado com trema, muitos Words ainda estão pondo a trema lá, tirar trema, verificar todos os hífens que saiu e os cacófatos também. Cacófatos é outra coisa que o ideal é que a gente tivesse olhado antes, tem um manual de redação que você pode dar um find em alguns deles, mas se passou algum você vai pegar nesse momento, tá? Estrangeirismos, lembrar que os estrangeirismos, não só os que estão na seção estrangeirismos, mas outros que apareçam no seu texto, por exemplo, internet e outros, eles são italicizados, tá? Então é interessante não esquecer disso aqui. Nome próprios, conferir muito esse nome próprio, ver se está escrito correto, se é isso mesmo. Não confiem só na Wikipedia, vão para um local que tenha um pouco mais de credibilidade, né? Porque ali tem muita coisa, nem sempre a gente pode se confiar no que está escrito ali. Procure às vezes dicionários de biografia, vocês podem procurar até na Enciclopédia Britânica que tem online, ou um site oficial do governo, se for o caso, algum site que possa ter o nome correto dessa pessoa e conferir as datações. Lembra que na datação a gente coloca o nome inteiro da pessoa. Então às vezes a pessoa coloca só, por exemplo, tem um nome só fantasia, um nome assim, por exemplo, Lula, coloca Lula e coloca a data. Não, a gente coloca Luiz Inácio Lula da Silva, tá? E coloca a datação. E assim para tudo, então é importante também checar esse nome inteiro. E a bibliografia, conferir com muito cuidado, existe toda a técnica da BIA da enciclopédia, vocês colocarem isso tudo. Lembrar o que a gente tem falado muito, que não existe livro com página ímpar. Por quê? No momento que você tem uma página, ela é sempre par, né? Porque ela vai ter um lado e vai ter o outro. Então, esse detalhe é importante. E deem preferência às fontes que vocês encontrarem que tenham em papel físico, em material físico. Vamos supor, se você consultou a revista Consciência, ela está agora na internet. Você consultou na internet. O ideal é que vocês acessem essa revista mesmo, física, e coloquem, referenciem a revista física. Tá? Isso vocês podem vir aqui no Holotec e ver, eu acho nas ICs, nos centros educacionais, eles têm essas revistas, você vai lá e coloca a referência corretinho. Sempre é o melhor, porque todo site, tudo que tem na internet é muito volátil. Às vezes acontece daquilo sumir de um dia para o outro, a pessoa sai, tirou, a página ficou fora do ar. Então, o mais importante, e esse verbete, a enciclopédia, ela vai ficar. Ela veio para a gente deixar ela por um bom tempo, a gente vai pegar na próxima vida. Então, um livro é muito mais confiável. Então, deem preferência a isso, tá? É isso também uma dica que eu dou para vocês. Bem, em relação ao checklist, é isso que eu queria fazer, queria passar para vocês. Bom trabalho a todos e até a próxima.